Olá, caros alunos! É um prazer estar com vocês novamente. Hoje será a nossa segunda aula. Estejam com papel e caneta para anotar as dúvidas que forem surgindo, para conversarmos melhor nos fóruns Tira Dúvidas. Vamos começar? Inicialmente, abordaremos sobre os recursos ópticos e não ópticos. Recursos ou auxílios ópticos são lentes de uso especial ou dispositivo formado por um conjunto de lentes, geralmente de alto poder, com o objetivo de magnificar a imagem da retina. Esses recursos são utilizados mediante prescrição e orientação oftalmológica. Vale lembrar que a indicação de recursos ópticos depende de cada caso ou patologia. Não são todos os indivíduos com baixa visão que o utilizam e que seu uso não descarta a necessidade de adaptação de material e outros cuidados. Prossigamos com os recursos ópticos. Eles podem ser divididos da seguinte maneira. Primeiro, recursos ópticos para longe. Como exemplo, temos o telescópio, usado para leitura no quadro negro, entretanto, restringem muito o campo visual. Podemos citar também outros exemplos, como telesistemas, telelupas, lunetas. Veremos também os recursos ópticos para perto. Os óculos especiais com lentes de aumento que servem para melhorar a visão de perto. Os óculos bifocais, as lentes esferoprismáticas, as lentes monofocais esféricas e os sistemas telemicroscópios. Podem ser divididos também como lupas manuais ou lupas de mesa de apoio, úteis para ampliar o tamanho de fontes para leitura, as dimensões de mapa, gráficos, diagramas, figuras e etc. Quanto maior a ampliação do tamanho, menor o campo de visão com diminuição da velocidade de leitura e maior fadiga visual. Além dos recursos ópticos, temos também os recursos não ópticos. É importante frisarmos que os recursos ópticos utilizam ao máximo a visão residual. Lembra que falamos disso na primeira aula? A visão residual é a visão que resta para o indivíduo com baixa visão. Não podemos deixá-la de lado e os recursos ópticos auxiliam nessa utilização. Os recursos não ópticos são os tipos ampliados, ampliação de fontes de sinais e símbolos gráficos em livros, apostilas, textos avulsos, jogos, agendas, entre outros. Acetato amarelo. Ele diminui a incidência de claridade sobre o papel. E o plano inclinado é a carteira adaptada, com a mesa inclinada para que o aluno possa realizar as atividades com conforto visual e estabilidade da coluna vertebral. Ainda existem os acessórios existentes que podem ser utilizados, tais como o lápis 4B ou 6B, canetas de ponta porosa, suporte para livros, cadernos com pautas pretas e outros. Também como recursos não ópticos temos os softwares, com magnificadores de tela e programas com síntese de voz, chapéus e bonés, que ajudam a diminuir o reflexo da luz em sala de aula ou em ambientes externos. Outro recurso importante é o circuito fechado de televisão, CCTV. Consiste em um aparelho acoplado ao monitor de TV monocromático ou colorido que amplia em até 60 vezes as imagens e a transfere para o monitor. Para o melhor desenvolvimento do aluno, é importante que alguns procedimentos sejam adotados, a fim de favorecer seu aprendizado. Além dos recursos ópticos e não ópticos, para o melhor desenvolvimento do aluno, é importante também que alguns procedimentos sejam adotados, a fim de favorecer o seu aprendizado. Sentar o aluno a uma distância de aproximadamente 1 metro do quadro negro na parte central da sala. Evitar a incidência de claridade diretamente dos olhos da criança. Estimular o uso constante de óculos, caso seja esta indicação médica. Colocar a carteira em local onde não haja reflexo de iluminação no quadro negro. Posicionar a carteira de maneira que o aluno não escreva na própria sombra. É importante também adaptar o trabalho de acordo com a condição visual do aluno. Em certos casos, conceder maior tempo para o término das atividades propostas, principalmente quando houver indicação de telescópio. Ter clareza de que o aluno enxerga as palavras e ilustrações mostradas. Sentar o aluno em lugar sombrio se ele tiver fotofobia, dificuldade de ver bem em ambiente com muita luz. Evitar iluminação excessiva em sala de aula.
São muitos procedimentos e recomendações. Observar a qualidade e nitidez do material utilizado pelo aluno. Letras, números, traços, figuras, margens, desenhos com bom contraste, figura e fundo. Observar o espaçamento adequado entre letras, palavras e linhas. Utilizar papel fosco para não refletir a claridade. Explicar com palavras as tarefas a serem realizadas. Agora veremos a respeito da orientação e mobilidade. Alguns pesquisadores da área consideram que a orientação e a mobilidade são uma das coisas mais importantes para o deficiente visual, já que é ela que vai conferir independência e autonomia para esse indivíduo cego ou com deficiência visual. Nós podemos definir a orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual como: primeiramente, orientação, a habilidade do indivíduo para perceber o ambiente que o cerca, estabelecendo as relações corporais, espaciais e temporais com esse ambiente, através dos sentidos remanescentes. A orientação do deficiente visual é alcançada pela utilização da audição, do aparelho vestibular, do tato, da consciência sinestésica, do olfato e da visão residual nos casos das pessoas com baixa visão. Já a mobilidade é a capacidade do indivíduo de se mover, reagindo a estímulos internos ou externos em equilíbrio estático ou dinâmico. A mobilidade do deficiente visual é alcançada por meio de um processo de ensino e aprendizado, bem como de um método sistematizado que envolve a utilização de recursos mecânicos ópticos, eletrônicos, animal, que seria o cão-guia, e em vivências contextualizadas, favorecendo o desenvolvimento das habilidades e das capacidades perceptivo-motoras do indivíduo. O desenvolvimento das habilidades de orientação e mobilidade, parte essencial do processo educacional de qualquer criança deficiente visual, precisa começar desde cedo, primeiramente em casa, com o apoio dos pais. Depois, o treinamento continuará na escola, com um professor especializado. Quanto à orientação e mobilidade, nos programas de estimulação precoce, há técnicas especializadas para desenvolver o sentido de orientação, usando o tato, a audição e o olfato, com objetos significativos que estão no ambiente. Para isso, alguns desenvolvimentos de requisitos básicos devem ser observados. Primeiro, cognitivos, aquisição e concretização de conceitos, natureza dos objetos e ambientes, uso e função dos objetos, pensamento lógico, solução de problemas e tomada de decisão, retenção e transferência, abstração e generalização. Temos também os aspectos psicomotores, que são movimentos básicos fundamentais, locomotores, não locomotores e manipulativos, capacidades perceptivas, discriminação sinestésica, tátil, visual, auditiva, olfativa e coordenações, olho-mão, olho-pé, ouvido-mão, ouvido-pé, capacidades físicas, habilidades e destrezas motoras. E por último, os aspectos emocionais, atitudes, motivações, valores, autoimagem e autoconfiança. É importante salientar que esse último, os emocionais, é de extrema importância, já que a criança deficiente visual, ela precisa sentir na pessoa que a ajuda na orientação e mobilidade a autoconfiança. É importante que o professor ele repasse para o aluno que ele consegue e assim o aluno ele internaliza esse pensamento positivo que terá consequências no seu desenvolvimento nas habilidades, tanto de orientação quanto de mobilidade. Utilização dos sentidos remanescentes. Utilização da visão residual para pessoas com baixa visão. Interpretação de pistas e estabelecimento de pontos de referência captados através dos sentidos remanescentes, relacionamento com o espaço de ação e com os objetos significativos do ambiente pela utilização eficiente dos sentidos remanescentes. Sobre a aquisição e desenvolvimento do sentido de orientação, devemos observar os pontos de referência, as pistas e a autofamiliarização. É importante que o deficiente visual ele conheça as pistas dos lugares que ele habita com frequência, por exemplo, escola, residência, casa de amigos e outros.
Na mobilidade dependente, existem algumas técnicas com a utilização do guia vidente. A primeira, que vamos dar como exemplo, é conhecimentos básicos para o deslocamento com o guia vidente. Essa técnica é abordada da seguinte maneira em nossos materiais. Para trocar de lado, procederá da seguinte maneira a pessoa que tem deficiência visual. Com a mão livre, deverá segurar o braço do guia, ficando exatamente a um passo de distância dele. Com a outra mão, fará o rastreamento das costas do guia até encontrar o outro braço. Segurará então esse braço, ficando novamente a meio passo do guia. Com relação à subida ou descida de escadas, com o guia vidente, salientamos dois procedimentos. O guia estará sempre um degrau à frente do aluno e próximo ao corrimão, isso se houver. O aluno com deficiência visual deverá perceber a mudança de nível entre eles e sentir com o pé a borda do degrau. Pode parecer um pouco simples para nós, mas no curso de mobilidade e orientação é de extrema importância que o aluno conheça essas técnicas. Saliento também que são apenas duas, mas a nossa apostila aborda várias técnicas que vocês poderão estudar para desenvolver posteriormente com alunos ou até amigos com deficiência visual. Mobilidade independente em ambientes fechados. Técnicas de autoproteção, proteção inferior, proteção superior e rastreamento com a mão. Sobre a proteção superior, deve-se proteger o rosto de possíveis choques. Deverá levantar o braço na altura do ombro, flexioná-lo em um ângulo de 120 graus aproximadamente e colocar a palma da mão voltada para fora, dessa maneira. A distância entre o braço flexionado e o rosto deverá ser suficiente para que tenha tempo de reação ao contatar o obstáculo. Temos também a proteção inferior. Para proteger a região abdominal e pélvica, deverá colocar o braço levemente flexionado na altura dos quadris, de modo que a extremidade dos dedos ultrapasse a linha média do corpo. Assim, é possível proteger o deficiente visual de possíveis colisões com alguns objetos. Na mobilidade independente também, temos conhecimento sobre o auxílio da bengala longa, que é de extrema importância para a independência e autonomia do deficiente visual. Com ela podemos aprender rastreamento com a bengala, varredura do solo, detecção e exploração de objetos com a bengala e técnica para subir e descer escadas. E em resumo, nessa aula aprendemos sobre os recursos ópticos e não ópticos, procedimentos e recomendações de orientação e mobilidade. Eu espero que vocês tenham esclarecido a dúvida de vocês. Anotem o que vocês não entenderam para a gente esclarecer no Fórum Tira Dúvidas e nas nossas discussões. Até a aula 3. Obrigada!